Olá, meu povo! Estamos de volta no canal do Cervelli. Vamos começar aí uma nova série. Essa série ela tem a ver com o livro de Hebreus, né? Porque eu tenho visto que na maior parte dos casos os adventistas têm muitas refutações dentro do livro de Hebreus. E muitas vezes a gente não sabe como responder isso. Então eu vou estar começando a responder algumas dessas objeções. Eu vou começar hoje aqui por Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, tá? Mas não se esqueça aí, se você tá só dando uma passadinha, subscribe, tá bom? Também depois que você assistiu o vídeo, deixa o teu like, dislike, comenta, entendeu? Eu quero saber o teu feedback para saber coisas que a gente pode estar melhorando, tá? Então eu vou ler aqui pra gente o texto de Hebreus 6, 19 e 20. Fala assim, eu vou estar lendo a nova versão internacional. Fala assim, ó: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse texto ele é um texto famoso, né, usado como objeção contra os adventistas do sétimo dia. Então eu quero falar um pouquinho sobre a expressão dentro do véu. Essa expressão, ela toda vez que aparece na Septuaginta, ela se refere ao lugar santíssimo. Oh, tarará! Exatamente, é o lugar santíssimo. E também a palavra véu, toda vez que aparece no Antigo Testamento, 91% das vezes é inequivocadamente uma referência ao segundo véu. Ou seja, nós temos que levar a sério as acusações, né, que são feitas contra nós. Porque realmente a Escritura, ela parece nos dar essa ideia que Jesus ele adentrou, né, pelo segundo véu, né, ou seja, o Santo dos Santos, logo após o quê? Após a sua ascensão, né? Agora nós temos vários teólogos adventistas tentando explicar esse texto, e uma das explicações que tem sido mais aceitas, amplamente aceitas ultimamente, é do Richard Davidson. Ele fala que realmente sim, Jesus ele entrou e ele passou pelo segundo véu, mas ele fez isso para inaugurar o santuário. E, inclusive nós citamos ali o texto de Daniel, capítulo 9, sobre as 70 semanas, que fala que ele ungiria o Santo dos Santos. Agora, eu não vou entrar nesse assunto agora porque nós não temos tempo. A gente poderia fazer só uma discussão só sobre isso, mas essa posição ela tem vários problemas. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link para você abaixo, tá? Da Sociedade Teológica Adventista, tá bom? Então, Theological Adventist Society. Então, depois você pode acessar lá e você pode fazer a sua própria pesquisa, né, tirar as suas próprias conclusões sobre a discussão com respeito a esse assunto. Agora, eu quero chamar a atenção por uma coisa. A linguagem tipológica que nós encontramos no livro de Hebreus, ela vai ocorrer somente em Hebreus capítulo 8 e capítulo 9. Então, se essa referência ela for realmente uma referência a Jesus entrando no Santo dos Santos, ela parece estar um pouco fora de lugar, né? É um anacronismo. Então, é um pouco estranho essa referência estar ali, porque é somente em Hebreus 8 e 9 que, no caso Paulo, eu acredito que quem escreveu o livro de Hebreus foi o Paulo, né? Eu sei que tem muita gente que vai me achar louco por isso, mas essa é a minha opinião particular, que somente lá ele vai explicar em mais detalhes, tá? Bom, então, qual é a minha opinião sobre o texto? A minha opinião sobre o texto é a seguinte: realmente, o autor do livro, da carta aos Hebreus está falando justamente de Jesus entrando no Santo dos Santos, né? E ali é uma referência ao dia da expiação. Uou, Rodrigo, que isso, cara? Exatamente. Só que tem uma questão aí. O ponto é o seguinte, que embora a referência ao santuário ali, ela seja o santuário no céu seja uma coisa literal,
a referência ao véu ali em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ela é uma referência metafórica, meu amigo. E eu vou provar isso para você hoje, tá bom? Então, primeiro ponto, eu quero chamar a tua atenção para as 3 metáforas que nós temos nesses 2 versos. A primeira delas é âncora, né? O texto diz, no caso, que a esperança é âncora da alma. Quer dizer que a alma tem âncora? Como é que funciona isso? Tá? Então, o que essa metáfora ela tá dizendo? Então, para que serve uma âncora? A gente sabe que as âncoras elas eram usadas justamente para que o navio ele não se distanciasse do porto, né? Ou então, no caso de uma tempestade, para que o navio ele não batesse nas rochas, né? Então, você tinha a âncora para dar aquela segurança, aquela estabilidade. Então, Jesus, ele dá essa estabilidade ao cristão, né? A âncora do navio vai para baixo, a nossa vai para cima, no céu, né? Então, a outra metáfora que nós temos aí, ela vem da palavra precedeu. Essa palavra precedeu, ela do grego, ela é podromos. Meu amigo, essa palavra é difícil de falar, hein? Prodromos, ok? Então, o que significa essa palavra, tá? E quem já jogou Age of Empires, né? Eu sou um viciado por Age of Empires, vai me entender automaticamente. O Prodromos, ele é o scout do jogo, tá? Ou seja, ali tá comparando Jesus, né? Ou no caso, nós também, né? Poderia ser uma comparação pra gente também, que Jesus, ele é o scout, ele vai na frente, né? Também essa palavra ela era usada num contexto de corrida de cavalos. Olha que interessante. Então é aquele cavalo que ia na frente para verificar como que estava a pista, tá? Então você vê claramente aí o uso de metáforas. E se você tomar essas metáforas literalmente, elas não fazem sentido. Por que elas não fazem sentido? Porque nós não somos barcos. Nós não somos cavalos. Eu sei que alguns devem estar pensando, não, peraí, mas eu conheço alguém, um amigo meu, ele parece um cavalo, né? Mas, mesmo assim, o uso é o quê? É metafórico, tá? Então, eu quero chamar para você a atenção que a palavra véu, ela se encontra entre 2 referências que são 2 metáforas. Então, obviamente, a palavra véu, nesse texto, ela também deve ser uma metáfora, porque ela está entre âncora e cavalo, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, essa metáfora do véu, para que ela serve? Ela é o seguinte, meu amigo, ela está falando de acesso, tá? Então, nós estamos na terra e Jesus está no céu. Então, quando fala que Jesus adentrou no Santo dos Santos, está falando que nós temos pleno acesso a Jesus Cristo e ao próprio Pai, porque Jesus, ele foi na nossa frente, ele é a nossa âncora, ele é a nossa esperança que adentrou lá. Então, o texto, ele de maneira nenhuma pode ser interpretado literalmente. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que esse texto ele está em uma relação quiástica com Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Lá também nós temos mais metáforas, tá? Nós temos ali uma referência ao novo caminho, né, que Jesus inaugurou através do seu corpo. Então, obviamente, esse texto ele não pode ser tomado de uma maneira literal, tá? Então, essas 2 passagens de Hebreus, elas se explicam. O que é verdade em uma é verdade na outra. Por quê? Porque elas estão em relação quiástica. É um paralelismo entre as 2 passagens. Também esse texto de Hebreus nos ajuda a explicar Mateus 27, versículo 51, que nós temos ali, no caso, o rompimento do véu, né? E quando o Santo dos Santos ele é exposto. Então esses 3 textos, eles estão falando o quê? Eles estão falando de livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Você não precisa mais de cerimônias. Então, o contexto da carta dos Hebreus é que os judeus,
né, que se tornaram cristãos, eles estavam passando um perigo muito grande de retornarem ao velho cerimonialismo judaico, né? Então, no caso, o autor de Hebreus está alertando contra isso, está mostrando que Jesus, ele é muito melhor do que isso. Também, esses textos de Hebreus, eles nos ajudam a entender o que Jesus está fazendo por nós, né? Essa era uma dúvida que os cristãos naquele tempo tinham, e inclusive os cristãos hoje continuam tendo. O que Jesus está fazendo por nós? Ele está no céu, intercedendo por nós, trabalhando ativamente para a nossa salvação, tá? Agora, o uso dessa linguagem cultica levítica na carta de Hebreus é interessante, porque ela aparece de várias maneiras, tá? Ela aparece como metáforas, como alusões, né? Tipologia. Então isso é muito normal. Inclusive Hebreus 1:1 fala, né, que Deus falou aos nossos ancestrais de muitas maneiras, de muitas formas diferentes. Então isso não deveria ser novidade para ninguém, tá? Também eu gostaria de chamar a atenção, no caso para Jesus Cristo, ele faz uma aplicação metafórica da linguagem cultica. Está lá esse texto em João, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Paulo também faz mais uma relação clara, metafórica ao templo, quando ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 3,16. Então a gente não deve ficar surpreendido dessa linguagem metafórica. Não quer dizer que a linguagem metafórica ali implica que o santuário em si, no céu, ele seja metafórico. Quer dizer que a linguagem ali é metafórica, o contexto ali é metafórico. Mas Paulo ele só vai adentrar na relação tipológica lá na frente, não é ainda. Então, vamos passo a passo, tá? E outra coisa que eu quero afirmar aqui com vocês é que o uso metafórico, ele não invalida de maneira nenhuma o uso literal, tá? Ele não vai alterar a realidade da natureza do que está, né, sendo referido. Então, o uso, mais uma vez, o uso metafórico, ele não invalida o uso literal. Mas eu vou ficando por aqui, meus amigos. Eu gostaria muito de ver o seu feedback sobre o nosso vídeo. E muito obrigado por você retornar. E eu peço também para você poder divulgar esse vídeo, que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, ter essa questão mais elucidada, porque a palavra de Deus é preciosa, tá bom? Vou ficando por aqui e bye pra você!